Se você está querendo começar a editar no DaVinci Resolve, seja porque é o teu primeiro programa de edição, seja porque você está editando em outro e quer migrar para ele, tem alguns pontos que já são de cara, assim, ó, quando você abre o programa você já pode fazer besteira ali, e é isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou te dar as dicas para que você não cometa esses erros que podem te incomodar mais para frente e que aí você vai ter que ficar lá no Google procurando. Cara, eu tô com tal problema e não tô conseguindo resolver. Talvez estejam lá no começo. Então, fica ligado que a gente vai pegar esse caminho inicial para te guiar do jeito certo. Então, vamos lá, vamos abrir o DaVinci Resolve aqui. Uma coisa importante, uma diferença importante entre o DaVinci. Se você vai baixar lá no site da Blackmagic, tem duas diferenças. Tem o DaVinci Resolve e tem o DaVinci Resolve Studio. O DaVinci Resolve Studio é pago. Se você baixar ele, você não vai conseguir abrir, a não ser que você tenha uma licença, tá? Essa licença é adquirida, você pode comprar ela, ou se você comprou uma câmera da Blackmagic, ele vem junto, ou uma câmera ou um painel de edição de cor. Então, se você comprar um desses produtos, vem uma licença do DaVinci Resolve Studio vitalícia, tá? Mas se não, você tem que usar a versão gratuita. Versão gratuita é boa? Muito. Ela já tem praticamente todos os recursos que você precisa, mas tem alguns recursos mais avançados que aí você só vai ter disponível na versão Studio. Mas essas coisas que eu vou falar aqui hoje funcionam para ambos os softwares, tá? Então, tanto no Studio quanto no Simples você vai ter acesso a elas. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a tela de projeto. Por que é importante a gente fazer algumas alterações aqui na tela de projeto? Porque, naturalmente, os projetos que vão ser criados aqui vão ser salvos no seu computador. Isso é bom até o momento que seu computador dá um pau e você perde tudo. Então, o que é legal? Se você tem uma conta de OneDrive, ou de Google Drive, ou de Dropbox conectada no seu computador e que esteja sincronizada no computador, você consegue criar esses projetos dentro da nuvem. Então é o que a gente faz aqui. Aqui na produtora a gente tem o Google Drive que a gente usa e todos os nossos projetos estão lá dentro. Então como que a gente faz para alterar o lugar disso? Então quando a gente está aqui nessa aba de projeto, a gente vem aqui em adicionar biblioteca de projeto e a gente vai criar uma teste de biblioteca, vai vir aqui em Browse e vai escolher o lugar dela. Então no caso aqui eu quero colocar ela dentro do Google Drive. Então vem aqui no meu Google Drive, vem aqui em meu Drive, aqui vai ter que borrar tudo. Sabe de uma coisa? Eu já tô irritado já nessa morou? Já tô nervoso pra morou? Banco e nomeio aqui, banco de dados DaVinci e crio a pasta. Aí eu venho aqui em abrir e aí já veio aqui o caminho. Eu vou nomear certo e eu vou colocar a pasta pessoal, porque essa aqui é a minha pasta pessoal de projetos. E crio. Então ele vem aqui para o lado, então aqui eu vou ter acesso a essa pasta pessoal de projetos. E quando eu venho aqui em mostrar no Explorer, ele está aqui a pasta, então está dentro do Google Drive e agora essa pasta já está sincronizada no Google Drive. Então se por acaso eu perder o computador ou acontecer qualquer coisa, todos os meus projetos vão estar salvos aqui. Então isso é uma alternativa muito boa para você não precisar usar o Blackmagic Cloud, por exemplo, que é muito caro e não estava disponível no Brasil, acho que até há pouco tempo atrás, ou não está disponível ainda, não tenho certeza. Mas é bem caro e se você tem Google Drive já consegue utilizar ele de qualquer forma. Então agora os nossos projetos estão aqui dentro. Então é muito mais segurança para a gente trabalhar. Vamos para a segunda parte agora das dicas. Então quando a gente vem num novo projeto aqui, o projeto está em branco, a gente precisa criar uma timeline, uma linha do tempo. Então quando a gente clicar aqui em criar nova timeline, vai abrir essa caixinha aqui, ó. Então essa caixinha, ela está dizendo usar configurações de projeto. A gente nunca alterou o nosso projeto está com várias configurações lá que a gente ainda nem sabe quais são, mas ele já está puxando aqui. Então o que a gente pode fazer já de cara? Desmarcar esse utilizar configurações de projeto para que a gente possa personalizar as nossas configurações. Então aqui a gente tem a quantidade de faixas de vídeo e a quantidade de faixas de áudio. Aqui dá para deixar em 1, porque conforme você vai arrastando os arquivos para dentro, ele vai criando as faixas, então não tem problema. Mas uma coisa importante para a gente cuidar é que isso aqui sempre esteja em estéreo, nunca em nenhuma outra função aqui, 5.1 ou qualquer coisa do tipo, a não ser que você vai editar para 5.1, mas não é o nosso caso. Aqui a gente tem o nosso nome de linha do tempo, então aqui linha do tempo, e quando a gente vai em formato, aqui já entra algumas coisas. Então eu quero criar uma linha do tempo em 1080 e aqui o ideal é que eu sempre crie em 1080. Mesmo que eu vá fazer um projeto em 4K, a gente acaba criando ela em 1080 aqui no começo. Por quê? Senão ninguém consegue editar. Então o nosso workflow normalmente é
criar em 1080, editar e aí na hora de finalizar a gente altera a linha do tempo para 4K e aí exporta. Então assim a gente não perde nenhuma qualidade porque a gente vai estar exportando em 4K, uma linha do tempo em 4K, mas a gente consegue trabalhar numa boa porque não fica aquele problema de vídeo travando o tempo inteiro, tendo que usar aquela qualidade baixíssima para conseguir reproduzir. Então aqui em 1080, muitas vezes a gente consegue deixar ali a qualidade de playback em 100% e ainda assim o vídeo roda numa boa, mesmo com os arquivos em 6K da Blackmagic, ou com arquivos em 4K, já com cor e tudo mais, ou com arquivos de proxy em 4K, dá para rodar tranquilo mesmo num computador que não seja lá uma nave espacial. Então sim, a gente coloca aqui em 1080, mas muita gente esquece dessa pequena opção aqui, ó, usar resolução vertical. Então quando você está fazendo um vídeo para o Instagram, você precisa ligar essa opção aqui, ó. E aí ele vai inverter os valores. Se às vezes você fica procurando aqui, ó, e não acha a resolução, e aí esse que é o problema. Porque a resolução vertical ela não tá aqui. Então você não vai ficar procurando até amanhã. Então aqui você tem essa opção. Você coloca aqui 1920 por 1080 e só liga o vertical aqui embaixo. Outra coisa para ficar atento é em relação à quantidade de frames. Então para Instagram o ideal são 30 quadros por segundo, você pode colocar aqui 30. E aqui a gente tem essa opção, ó, Scale Full Frame with Crop. Então aqui o que ele vai fazer? Se eu tenho um vídeo horizontal numa linha do tempo vertical, nessa configuração aqui ele vai esticar esse vídeo para que ele cubra a parte de cima e a parte de baixo. Se eu colocar no Scale Entire Image to Fit, que é dimensionar a imagem para caber, então eu tenho aquele quadro vertical e ele vai reduzir essa imagem horizontal para caber dentro do quadro. Então depende do que você quer. Aí tem essas duas opções aqui, tá? Então, ou é essa aqui para escalar com corte, ou escalar para encaixar. Normalmente a gente usa o Scale Full Frame with Crop. Então a gente normalmente deixa essa imagem cobrir a cena toda e se a gente precisa, a gente reduz ela para caber no quadro. Aqui em Monitor, então aqui não tem muitas opções que a gente pode fazer, ele vai seguir basicamente as opções que foram colocadas no anterior aqui. O que a gente pode fazer de repente é reduzir a profundidade de bits para 8. Então isso aqui ajuda um pouco a você ter um playback um pouquinho mais fluido, tá? Porque dele vai estar com 8 bits de cor. Só que reduz a qualidade da cor. Então você não vai estar vendo o vídeo na sua qualidade total, tá? Isso você tem que ter em mente. Então se o seu vídeo foi gravado em 10 bits e ele está usando um espectro, uma amplitude de cores que precisa desses 10 bits para conseguir reproduzir, se você colocar 8 ele não vai conseguir. Então tenha isso em mente também. Aqui no Output a gente não mexe, aqui basicamente ele usa as configurações que foram setadas em outras telas. E um muito importante que dá muito problema mesmo, é aqui na aba Color. Então na aba Color a gente não vai mudar nada aqui, a não ser esses dois pontos aqui, ó. Ele está configurado agora no Rec 709 Cena, que é um perfil de cor. Só que esse perfil de cor Cena, ele não funciona na tela. Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas o que acontece aqui? Se você editar a cor do seu vídeo com o modo Cena, você vai lá, vai regular seu contraste, vai deixar tudo lindo, a cena na iluminação perfeita, tá tudo certinho. Quando você exportar e abrir ele no Premiere, por exemplo, ou num outro programa, ele vai estar com uma imagem sem contraste e com menos cor do que você tinha feito. Então isso é muito chato. No fim, se você não regula isso aqui, depois você tenta resolver dando mais contraste para balancear, mas não fica certo porque você não tem um preview correto. É uma nhaca, é uma desgraça isso aqui. Então se você deixar certinho no começo, daí flui muito bem. Então aqui ao invés do Rec 709 Cena, a gente sempre vai utilizar o Rec 709A, tanto no espaço de cor da timeline quanto no output, principalmente no output. Então aqui, tendo essa configuração desse jeito, você já se garante e você evita problemas de cor no futuro. E aí a gente cria a nossa timeline. E pronto, agora a gente já pode começar a editar. Então eu vou vir aqui no meu Explorer e vou arrastar uma amostra que eu fiz aqui com as dimensões Full HD. Então vou jogar ela aqui para dentro. Então na nossa amostra que a gente colocou, ela tá encaixando em cima e embaixo, né? Porque a gente colocou para ela preencher todo o quadro. Então se a gente vier aqui agora nas configurações da linha do tempo e a gente alterar aqui, ó, para aquela segunda opção,
que é dimensionar para encaixar, então se a gente der um OK aqui, ó, olha só, então agora ficou assim, sabe? Então, se a gente agora jogar uma outra imagem aqui, por exemplo, aqui para baixo, e posicionar ela, então olha só, a gente tem a imagem entrando em pontos diferentes agora aqui. Então, se a gente quiser fazer uma composição de vários vídeos, então talvez essa seja a configuração ideal. Se por acaso a gente mantivesse essa configuração aqui, para a gente encaixar esse vídeo agora, a gente teria que vir aqui no zoom e aí reduzir manualmente todos os vídeos para encaixarem dessa forma. Então, essa configuração ela vai depender muito do teu uso e de como que você gosta de trabalhar. Então, acho que testa com os dois e vai vendo o que você se acostuma melhor. Então, eu espero que essas opções iniciais aqui te ajudem, que elas evitem problemas na sua utilização aí do DaVinci Resolve para editar seus vídeos. Se você tiver mais alguma dúvida ou mais alguma dica complementar aqui dessa parte que pode ajudar outras pessoas, coloca aqui nos comentários. E claro, não esquece de se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo aqui para você, feito especialmente para quem gosta de vídeo. Um abraço e até mais!